Olá, todo mundo, como vocês estão? Gente, hoje eu tô trazendo um vlog, mas é um vlog bem diferente. É um vlog falado e eu preciso que ele seja assim, porque as 2 últimas semanas da minha vida foram simplesmente uma loucura. Foram semanas incríveis, mas semanas cheias de atribulações, cheias de imprevistos. E assim, eu consegui sobreviver elas duas. Consegui sobreviver muito bem por conta da organização. Então eu decidi fazer esse vídeo, esse vlog falado, para explicar como foi que eu contornei os problemas, como foi que eu contornei, como foi que eu consegui soluções para os problemas que estavam soluções para os problemas quando eles estavam acontecendo. Então eu lembrei de gravar snippets de tudo, mas eu não fui falando enquanto gravava, eu fui gravando mais para registrar o que aconteceu e como é que eu solucionei, né, aquele problema, aquela situação. Então foram 2 semanas onde tudo aconteceu. Teve hackathon na empresa, teve um evento de que a gente foi convidado para ir, eu e meu marido, um evento para recrutar pessoas para trabalhar na Finlândia. Teve o aniversário dos meus filhos, teve a festinha de aniversário dos meus filhos na escola. Teve mudança de time, teve, que mais teve? Teve prova do MBA. Tudo aconteceu de uma vez. Algumas coisas eu tinha programado, estavam na agenda, mas outras aconteceram assim, porque eu não me organizei direito, não lembrei de um determinado detalhe. Então, esse vlog é para mostrar a vocês como é a vida de alguém que tem várias responsabilidades e quando essas responsabilidades se atropelam, principalmente quando a gente quer fazer algo diferente, que no caso foi quando eu me inscrevi para o Hackathon. Então, eu espero que vocês gostem. Eu vou detalhar tudo que aconteceu, colocar as datas, assim, enfim. Espero que vocês gostem desse formato. Eu vou até precisar da minha agenda aqui para lembrar a data do que aconteceu, como aconteceu, porque foi muita coisa. E é isso. Então vamos lá, gente. O que foi que aconteceu nessas semanas de 8 e na semana de 15 de junho? O aniversário dos meus filhos é dia 9 de junho, e com certeza absolutamente eu sei a data do aniversário dos meus filhos, não esqueceria da data do aniversário deles. No entanto, a festinha na escola, eles sempre destinam às sextas-feiras para realizar. E foi isso que eu esqueci. O aniversário dos meus filhos esse ano caiu numa terça-feira. E daí tava fixa na cabeça que eu ia fazer festinha na escola, eu ia contratar uma pessoa para levar o bolinho, o lanchinho, essas coisas todas, na terça-feira. Tava tranquila com essa informação na minha cabeça. E daí saiu o anúncio do hackathon na empresa que eu trabalho. E na mesma semana. Então, durante toda a semana seria o hackathon. Depois eu dou mais detalhes de como é que foi esse processo. E eu me inscrevi para o hackathon pensando, não vai ter problema, né? É a mesma semana do aniversário dos meninos, mas o aniversário deles é na terça-feira, a entrega do projeto do hackathon é na sexta-feira. E foi essa confusão aí que aconteceu. A data da festinha de aniversário na escola acabou sendo a mesma do último dia de entrega do projeto do hackathon. Então, na sexta-feira, eu tive que me dividir entre a atenção para a festinha dos meninos na escola, e ainda bem que foi na escola, né? Porque se fosse num salão de festa, alguma coisa assim, ia ser ainda muito mais complicado, né? E tive que me dividir entre a atenção na festinha da escola e a entrega do projeto do Hackathon. Então, como foi que eu fiz? Como foi que eu me dividi nessa semana para poder atender a tudo, né? Eu tenho meu horário de trabalho normal, né? E aí, durante o horário do almoço, nos dias que o meu marido estava aqui em casa, porque alguns dias ele trabalha presencial. Então, nos dias que ele estava aqui em casa, a gente usou o horário de almoço para ir fazer as compras da festinha dele. Então a gente foi um dia numa loja e um dia na outra loja. Por que que eu precisei ir no dia que ele estava aqui? Porque se eu fosse sozinha de carro, eu ia ter que me preocupar com onde estacionar o carro, se tinha vaga, se não tinha. Indo com ele, ele me largava na porta da loja, eu entrava, comprava tudo que fosse rapidinho e depois saía e procurava onde é que ele estava para poder voltar para casa e continuar trabalhando. Então essa foi uma forma que a gente resolveu de eu conseguir fazer as compras das festas dos meninos durante a semana.
Então, ainda tem um detalhe, no dia mesmo, no aniversário deles, na terça-feira, eles estavam muito, muito empolgados. E aí eu fiquei preocupada de não ter nada em casa e nada na escola. Eu mandei uma mensagem na escola, né, pedi para eles cantarem parabéns e tal, porque eles estavam muito empolgados com o dia exato do aniversário deles. E quando eles chegaram em casa, tava um bolinho aqui esperando por eles. E os presentes? Os presentes a gente já tinha comprado, já estava guardado escondidinho embaixo da cama. Mas o bolo, como foi que eu fiz? Saí do trabalho às 5 da tarde, fui com meu marido correndo, a gente parou numa açoudier, comprei um bolinho pequeno só para nós quatro, né? E daí a gente foi buscar os meninos na escola, chegou em casa, aí botou a velhinha e tal, e deu parabéns, tudo foi algo bem simplesinho. Como vocês podem ver aí, foi só nós quatro em casa, bolinho, e eles receberam o presente deles. Obrigado, isso que eu pedi. Mas olha, que lindo. Obrigado. Legal. Peraí, vou te ligar. A baleia tá linda. Tá linda? Eu disse. Obrigado. 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 O papai falou que é uma banana. Mas não é. É um brinquedo. Isso que era. Obrigado. Pronto, então foram 2 dias, não vou lembrar agora os dias exatos, que a gente saiu meio-dia, fez as compras da festa dos meninos. E eu tive meu horário de trabalho normal, todos os dias, e no fim do dia, eu parava para parear com o meu colega do projeto do hackathon. Como é que foi esse hackathon da empresa? Era um time de no máximo 3 pessoas. A gente escolhia o tipo de aplicação, de projeto que queria fazer. E pronto, a gente não podia atrapalhar as horas de trabalho, a gente tinha que aliar com o time, eu aliei com o meu time. Então, o finalzinho ali, teve dia que eu peguei 1 hora, 2 horas, teve dia que não deu para parear, e a gente concentrou tudo mais na sexta-feira mesmo. Então, na sexta-feira foi onde a gente pareou mais, a gente ficou até 8 horas da noite. E a apresentação do projeto era um vídeo, então eu tenho experiência em fazer vídeos, né? Fui, fiz o roteirinho, fiz o vídeo, a gente gravou tela juntos, eu e meu colega. Enfim, deu tudo certo, a gente conseguiu entregar o projeto. Mas é isso, né, gente? Na minha cabeça eu tava lá processando o aniversário dos meninos, o meu trabalho e o projeto do hackathon. Então, essa semana assim foi super, super, super pesada. Mas foi muito gratificante, porque eu queria muito participar do hackathon, queria muito fazer essa orquestração que a gente fez de agentes. Foi um hackathon que não foi voltado só para desenvolvedores de software, a ideia era que realmente pessoas de produto, pessoas de outras áreas, utilizassem inteligência artificial para criar alguma coisa. Então, e pronto, com relação a essa semana foi isso. O aniversário dos meninos na sexta-feira, por que que é tão intenso? Você pode pensar, não, é só uma festinha, mas é que eu não faço só uma festinha, eu sempre faço 2 festinhas, porque eles estudam em horários diferentes. Então, os meus meninos, eles não estudam na mesma sala. Um estuda pela manhã e o outro estuda pela tarde. Então, a escola me mandou uma mensagem me oferecendo reunir os coleguinhas em um horário só. Só que nem toda criança fica o dia todo na escola. Então poderia ser que algum coleguinha deles não pudessem atender no horário contrário. Então o que que eu decidi? Eu decidi a mesma coisa que eu fiz no ano passado, a festinha de um pela manhã e a festinha do outro à tarde com seus coleguinhas de turma. Então assim foi feito. Então, gente, é tudo em dobro de verdade. Então ter gêmeos assim, às vezes tem que ser feito tudo em dobro. Poderia fazer uma festa só, mas eu não queria. Eu gosto muito de estimular a individualidade deles. Então, eles escolheram temas muito diferentes. Um escolheu o teminha de baleia, porque ele
é apaixonado pelo universo marítimo, e o outro escolheu de carrinhos, porque é apaixonado por carrinhos, né? E aí teve mais uma coisinha que aconteceu para eu dificultar a minha vida. Deixa eu ver qual dia que foi. A festa dos meninos foi na sexta-feira, dia 12, que foi o mesmo dia da entrega do projeto do Hackathon. E aí, no dia 11, na quinta, eu tive a ideia de incrementar um pouquinho a, a sacolinha deles, né, de presente. E daí eu resolvi fazer uma revistinha em quadrinhos com a historinha deles. Assim, historinha que representa eles, né? Então aqui tá a revistinha em quadrinho a revistinha em quadrinhos que eu criei. Não sei desenhar, gente, então eu fiz com o Gemini. E daí conta um pouquinho de cada um, do que cada um gosta. E eu criei a história, inventei a história, pedi o Gemini para me ajudar a incrementar. Então a história é mais ou menos assim, que eles criam uma pista que vai até o fundo do mar, e aí vem um polvo e tenta estragar a pista deles, mas aí Ícaro tem uma concha mágica que ele sopra, e aí o povo não atrapalha a diversão deles. Pronto, né? Então eles ficaram muito felizes com a revistinha. Eu dei, cada um ganhou uma, né? Fica na sala ainda. O aniversário dele já tem uma semana, mas a revistinha fica na sala toda hora. Principalmente Ícaro, toda hora ele pega pra olhar e fica todo apaixonado pela revistinha dele. Então, como foi que a gente fez isso? Na quinta-feira, minto, foi na quarta. Porque na quarta-feira eu pedi pro meu marido imprimir 10, depois na quinta eu pedi para imprimir mais 5. Ou foi na própria sexta-feira? Não sei, mas também foi na hora do almoço. Na hora do almoço eu tive a ideia, fui, delineei, botei num arquivo, mandei pro meu marido, pedi pro meu marido botar seu trabalho e passar numa gráfica. Meu marido foi que fez a negociação toda com a gráfica. E aí no dia seguinte eu pedi mais 5. Agora eu tô sem lembrar se foi na. Mas foi isso mesmo, eu fiz na quinta, porque foi bem em cima disso. Foi na quarta, é isso. Eu fiz na quarta. Eu fiz na quarta-feira. Pedi pro meu marido levar na gráfica. Ele levou. À noite eu montei. Aí na quinta-feira eu percebi que eu precisava de mais 5. Aí meu marido foi, fez, eu montei. E na sexta-feira eu prendi nas sacolinhas, que foi de lembrancinha, junto com a sacolinha dos amiguinhos dele. Ainda teve isso. Todo dia à noite eu fui e fiz um pouquinho do montinho das sacolinhas. A minha sorte é que a turma deles é pequenininha, então são 7 coleguinhas e outros são 5 coleguinhas. Então foi bem rapidinho montar as sacolinhas e colocar a revistinha. Então, essa semana foi isso, gente. Foi o aniversário dos meninos, preparar o aniversário dos meninos, falar com a fornecedora, que a doceira que faz o bolo, ela faz o bolo, entrega o bolo, entrega as lancheirinhas com salgadinho e tal. Eu não faço aquelas tábuas com salgadinhos para ir para a escola, eu faço a quantidade, sabe, para os coleguinhas e para os professores. Então, vai o bolo e vai os kitzinhos com lanche e o suquinho na caixinha. Eu não forneço refrigerante, meus filhos não tomam refrigerante, então eu dou suco, né, quando tem aniversário. E pronto. Foi isso. Falando assim, parece que foi simples, agora tenho a sensação de que foi fácil, mas não foi, foi extremamente corrido. Eu tava assim, enlouquecida, achando que não ia dar tempo de fazer as sacolinhas. Aí quando eu consegui terminar de fazer as sacolinhas, ainda veio a ideia de fazer a revistinha, para complicar ainda mais minha vida. Mas deu tudo certo. Aí o que aconteceu? Acabou na sexta-feira, o hackathon, entreguei o projeto, teve o aniversário dos meninos, deu tudo certo. Eles chegaram em casa super empolgados, mostrando os presentes, tudo. Gravei um pouquinho aqui, muito felizes com os. Eles ficam felizes com qualquer coisa, gente, com qualquer presente que os amigos dão. É muito bonito, eles olham mais a pessoa ter dado o presente para eles, não importa o que a pessoa deu, sabe? Mas eles ganharam presentes maravilhosos que tem a ver com o que eles gostam. Os pais me perguntaram e eu sempre falo, ó, é carrinho, é baleia, eles ficam felizes, não importa o que seja. E aí aconteceu uma coisa maravilhosa. No sábado foi o primeiro jogo do Brasil, né? E aí os pais, né, do coleguinha deles da escola convidou a gente
para ir lá para casa deles. É um casal que a gente sempre vai, a gente sempre faz junto, a gente sempre sai junto com os meninos são muito amiguinhos. Eles convidaram a gente para ir assistir o jogo lá. E daí, gente, o colega de trabalho do Renato é chinês e estava passando a semana aqui no Brasil. E ele foi. Aí vocês adivinham? Eu já treinei meu chinês! Vocês não acreditam nisso? Gente, quando eu aprendi inglês, eu fiquei fluente, eu já era fluente, mas eu só conversava com brasileiros. Eu só vim conversar com inglês quando eu tinha já 19 anos. E aí eu tô aprendendo ainda, comecei mandarim, eu sei tipo 5, 10 frases, sei lá. E eu já consegui praticar, então foi muito legal. Eu saía falando a ele, eu sei falar isso, aí eu falava uma frase. Meu filho, meus filhos estão aprendendo comigo, né? Aí meu filho Ícaro falou ni hao, e aí ele falou, nossa, ele sabe falar chinês. Foi muito legal, muito legal. A gente ficava conversando em inglês, claro, né? A língua ali universal entre a gente. E aí, de vez em quando, eu falava alguma coisa em mandarim, perguntava se estava certo. Tinha uma técnica dele que eu achei muito legal e muito educada. Quando eu pronunciava algo errado, ele falava que estava certo, mas ele repetia com a pronúncia correta, sabe? Tipo, eu falava coisa, aí eu perguntava em inglês, né? Isso é isso? Tá correto? Aí ele repetia com a entonação correta, com o tom correto, e falava: tá certo, você tá indo muito bem. Então, assim, é uma forma de corrigir, mas ainda estimular a pessoa a continuar. Então foi muito legal porque eu pude praticar meu mandarim. Bonito de se ver também a paixão dele pelos jogadores brasileiros, então ele ficava mostrando ao meu marido, né, os jogadores que estão jogando lá, e aí ele mostrava, tal jogador, acho que tinha um jogador que é do Corinthians, que tá muito famoso lá, tal jogador tá lá, tal jogador tá lá. Foi muito legal, foi uma experiência muito, muito boa de já ter treinado um pouquinho meu mandarim. E aí eu fiquei mais empolgada ainda, voltei para casa querendo poder conversar mais, sabe? Falar um parágrafo inteiro de conversa com alguém em mandarim. Então foi muito bom, adorei o convite. Adorei ter ido assistir a Copa lá na casa da Karina e do Renato, foi muito massa. Só que aí na quinta-feira eu recebi uma mensagem sobre esse evento de Work in Finland, é um trabalho para o pessoal que tem interesse de trabalhar na Finlândia. Deixa eu ver aqui qual foi o dia mesmo. E o evento era na segunda-feira, dia 15. Qual o problema? Nós não temos família aqui em São Paulo e nós também não temos ainda, não temos uma babá, não temos uma pessoa que cuide deles. Teve uma vez que a gente fez um teste com uma menina, eu fiquei aqui do escritório e ela ficou cuidando dos meninos lá na sala. Então eu fiquei aqui trancada aqui dentro, sem eles poderem vir falar comigo e tal, para fazer esse teste. E foi maravilhoso, os meninos adoraram ela. Inclusive, quando ela foi embora, a Caro começou a chorar, porque se apegou muito, ela é maravilhosa, ela brincou com ele o dia todo e tudo. Só que essa menina deixou de fazer atendimento, assim, de babá. Eu acho que ela ainda tem umas crianças fixas que ela já cuidava, mas ela é muito requisitada, ela está trabalhando em um hospital agora, enfim, não deu mais para ela cuidar dos meninos. Então, resumo, o evento foi na segunda-feira, 6 horas, e a gente não tinha com quem deixar os meninos. Mas conversamos com os pais de um amiguinho que hoje são nossos amigos, não, mas aí eu morrendo de vergonha, fui pedir para se eles podiam levar os meninos. Aí eles puderam, então eles pegaram os meninos na saída da escola e ficaram com os meninos até a hora da gente voltar. Então eu vou deixar vocês aí um pouquinho com as imagens do evento. Porque são coisas que a gente não estuda muito, né? A gente não sabe muito sobre Eles isso. são meio que podem, como é que chama?
surprised me the most about Finnish work culture was how open Finns are to feedback and to development. I can say, hey, we should improve this, or, this doesn't quite make sense, let's try it a different way. And Finns are very open and they say, okay, let's try that. Here in Finland, I really like that I can be really close to your supervisor. It's really easy to approach. O evento é realmente sobre o recrutamento de brasileiros para trabalhar na Finlândia, mas para trabalhar presencial na Finlândia, para serem realocados para a Finlândia. O Finlândia não precisa de visto, né? Você precisa só da autorização de trabalho. Então, além deles falarem um pouco sobre o país, eles falaram sobre algumas cidades especificamente. Tinha os representantes de Oulu, então eles falaram sobre a cidade. Então, pessoas, né? Tinha uma moça da Turquia, tinha uma representante do governo lá que era uma pessoa que participou do programa e ela era da Turquia, então ela falou como foi que ela mudou de país com a família e tal. Então foi muito, muito legal, eles trouxeram muitos detalhes interessantes, falaram sobre as plataformas de recrutamento e também vieram alguns representantes de empresa finlandesa que atuam aqui no Brasil. Então, quem quisesse tentar uma atuação aqui no Brasil, antes de realmente fazer a mudança para a Finlândia, eles levaram essas 4 pessoas que são representantes dessas 4 empresas, e eles falaram muito sobre a forma de trabalhar, como é o finlandês, os tipos de profissionais que eles estão procurando. Querendo ou não é mais voltado para TI mesmo, gente. Mas, enfim, peguei esses formuláriozinhos aqui. Eu guardei isso aqui porque se eu encontrar algum colega da empresa que eu trabalho, se alguém tiver interesse de ir. Então, foi um evento muito legal para fazer networking, para conhecer pessoas. E assim, fiquei muito feliz com o convite para ir. Foi muito legal. Então, fomos para esse evento, teve um coffee break legalzinho. Gostei muito, eu gosto muito desses eventos assim presenciais. Eu não gosto do trabalho presencial, não vou negar, mas os eventos eventuais presenciais são muito bons para conhecer pessoas, trocar experiências, né? Ver perspectivas, mudanças no mercado. Obviamente, todo mundo o tempo todo falando de inteligência artificial, né? Então, estamos aí na crista da onda, que é exatamente com o que eu trabalho. E, enfim, no dia seguinte, eu recebi a informação oficial de que estava trocando de equipe dentro do meu próprio time. Então, dentro do meu próprio time, mas eu mudei de equipe, aí o que me faz mudar um pouquinho de contexto no que eu estou trabalhando. Por sorte, é algo que eu já trabalhei 1 ano atrás, então não foi difícil, né, o contexto, só foi mais ver como é que estava a estrutura, a organização agora. E eu estou bem feliz com a estrutura, com uma pessoa uma PM que eu já trabalhava, eu gosto muito dela, muito fácil de trabalhar, muito organizada, então tudo fluindo perfeitamente. E daí, o principal, o core, o tenso dessa semana, e por isso que eu fiquei tão nervosa não, eu fiquei tão nervosa de ir para esse evento, mas eu queria muito ir para o evento, né? Então, fiz esse esforço de ir para o evento, porque no dia 18 foi uma quinta-feira. Então, o evento foi na segunda-feira. Aí a informação da mudança de time veio na terça-feira e eu tinha a prova final do meu MBA no dia 18. Então, no horário, dessa vez foi o horário de almoço, semana passada, na semana anterior, o horário de almoço eu usei para organizar as coisas do aniversário dos meninos e comprar coisas do aniversário dos meninos. Essa semana eu usei o horário do almoço para responder questionários de simulados que eu criei no Gemini para a prova do meu MBA. Então, como é que eu fiz? Eu peguei o programa do curso. Tem 2 formas tem 2 formas que eu poderia ter feito isso. Eu poderia ter feito um notebook LM com todo o assunto do curso, mas eu achei que era demais, porque o pessoal do MBA, eles mandam uma lista dos temas da prova. Então, os temas da prova não foram todo o conteúdo programático do MBA.
foram selecionados. Então eu só peguei os temas selecionados, joguei no Gemini e pedi para o Gemini fazer um simulado para mim. Então eu fiz 120 questões, aí respondi, depois eu fiz mais 120 questões, respondi, depois eu fiz mais 50 questões, porque eu achava que não ia dar tempo, respondi. E eu ia fazendo assim quanto tempo eu achava que dava. E foi a forma que eu estudei, que eu fiz uma recapitulação do conteúdo do MBA. Uma coisa que eu fiz durante o MBA foi tentar não perder nenhuma aula. Eu fixo muito bem assistindo aula, eu fixo muito bem quando alguém me explica alguma coisa. Então, eu tento ao máximo nunca perder aulas. Mesma coisa faculdade, sempre foi assim. Eu sei que tem muita gente, tem estudos que falam sobre como anotar é importante e tal. Eu sou muito visual, e anotar é complemento. É mais para fazer revisão, ter notas, mas a aula, para mim, com o professor, falando pela primeira vez, para mim é muito importante. Então, o fato de eu ter assistido a maior parte das aulas, inclusive todas que estavam no conteúdo da prova, eu só precisei fazer esse simulado e deu tudo certo, eu tirei 10, foi muito feliz. Foram 2 etapas, foram 10 questões do conteúdo e depois 10 questões que eram mais focadas em um caso prático. Então, eu tirei 10 nos dois, na primeira fase e na segunda fase, fiquei muito feliz. Então, eu estava muito nervosa, passei a semana assim, muito nervosa. Eu lá no evento na segunda-feira e pensando, ai, eu deveria estar estudando para a prova, eu deveria estar estudando para a prova. Mas eu queria participar e trazer assim imagens para vocês desse evento. Não que eu vá trabalhar na Finlândia, mas eu queria trazer informações para vocês, links e mais oportunidades de trabalho. Para quem sabe falar inglês, é uma ótima oportunidade. De viajar para outro país. Você pode até nem pensar em trabalhar para sempre na Finlândia, mas é uma porta de entrada, né? Então, eu estava muito empolgada de ir trazer informações, mas eu estava muito preocupada com minha prova também. Mas no final deu tudo certo, fiz a prova, tá? E daí, acho que foi isso, gente, foi isso. Engraçado que eu falando agora com vocês parece que foi super simples, mas foi tão difícil. Foi tão difícil, eu passei o final de semana preocupada estudando, e aí, enfim. Mas aí, na sexta-feira teve o Jogo do Brasil e a gente aqui em casa fez um. O jogo era muito tarde, né? Às 9 horas. Então a gente fez um churrasquinho com um fondue de queijo. Só a gente, só nós quatro aqui em casa mesmo. Mas o mais interessante é que esse fondue de queijo, com vinho também, que eu comprei um vinho chileno, tudo isso foi patrocinado pela Google, que era algo também completamente inesperado. O que aconteceu? Eu, na terça-feira, eu acho, recebi um e-mail da Google para participar de feedback, sabe? De feedback de features. Então, eu vou participar de um programa junto com outras pessoas que faz análise das features, das novas features, para informar se você acha que tá bom, se é produtivo, falar também sobre o passado, sobre as features disponíveis que tá trabalhando. Como assim features? É tipo, você não usa o Gmail? Aí ele vai perguntar, esse botão aqui tá bom? Esse botão não tá bom? Você acha que isso aqui que a gente vai lançar é melhor, é pior? Esse tipo de avaliação. Então eu fiz a inscrição e fiz uma primeira pequena microanálise lá. E eles me mandaram um voucher. Eu podia escolher onde eu gastava esse voucher, na Uber, tem outros lugares lá. E tinha na Casa da Santa Luzia. É engraçado que eu sempre quis ir na Casa da Santa Luzia, mas é caríssimo. E aí é o mercado mais caro de São Paulo, né? O mercado dos ricos de São Paulo. Então, eu falei, não vai dar tempo de eu ir na Casa Santa Luzia pessoalmente, mas eu vou comprar online. Então, eu recebi um voucher e acabou patrocinando o nosso jogo do Brasil. O Brasil ganhou, né? 3-0 do 3-0 sobre o Haiti. E foi isso. Foi perfeito. Ficamos muito felizes. Os meninos acabaram dormindo, ficaram se segurando, mas eles dormiram logo depois do primeiro gol.
E no dia seguinte, no sábado, a gente tinha se preparado para andar de ônibus e metrô, que os meninos estão pedindo há muito tempo, eles são apaixonados por andar de ônibus e metrô. Só que aí eu vi o anúncio do festival do Barco Dragão, lá no Instituto Confúcio, que fica no Ipiranga. Então, a gente foi lá. Vou deixar agora o final do vídeo com as imagens lá do festival do Barco Dragão Chinês. Foi muito lindo, as apresentações muito lindas. Os meninos amaram ver o dragão chinês. Eles gostaram mais dos leões, na verdade. Mas foi muito linda a apresentação do dragão também. É, foi. Era um espaço. Eles fecharam a rua, era um espaço relativamente pequeno, mas encheu bem, assim. O pessoal teve um problema lá em conseguir comida, um fornecedor não foi, que era o que ia fornecer frango frito, mas a gente chegou bem cedo, então a gente conseguiu comer um tempurá que estava uma delícia, a gente comeu também pastel, o bom de chegar cedo às vezes no evento é por isso, né, gente? E acabou que pra gente deu tudo certo, pra gente foi muito agradável, mas eu sei que algumas pessoas reclamaram e tal também. Às vezes acontece isso, né, o pessoal. Eu fiquei sentida pelo pessoal, porque na internet o pessoal tava reclamando muito, mas é porque esse fornecedor do frango frito não foi. E aí acaba estragando a experiência dos outros, né? Então o pessoal do tempurá, eram poucas pessoas para poder fazer o tempurá. Enfim, uma pena que tenha tido esse estressezinho assim, mas pra gente deu tudo certo, porque a gente chegou muito cedo, conseguiu comer super bem, depois a gente foi assistir os eventos e depois foi para casa. Então pra gente deu tudo certo, foi muito agradável, foi muito bom. Uma das coisas que eu queria com relação a morar mais lá pro lado de São Paulo, era poder fazer o curso de mandarim lá no Instituto Confúcio, mas para mim hoje não dá, é muito longe, só se eu fizer online. Eu até pretendo procurar agora no segundo semestre um curso para fazer. Estou muito feliz, estou muito empolgada. Então é isso, gente. Foi isso tudo que aconteceu nessas 2 semanas. Falando agora, parece que foi simples, foi fácil, mas eu juro que não foi. Então foi a organização do aniversário dos meninos, hackathon, mudança de time. é, Fora que no aniversário dos meninos eu resolvi fazer a revistinha. Aí teve o Jogo do Brasil, né, que a gente foi. Teve o evento do trabalho na Finlândia. Teve minha prova do MBA. Teve a surpresa da Google aqui financiando o meu fone de Jogo do Brasil. É, nossa, foi super divertido e foi muito legal conseguir administrar isso tudo. E qual é a mensagem que eu quero dar para vocês? No momento que eu estava vivendo tudo, foi difícil. Mas já ter uma organização média, ter uma agenda, ter um calendário, onde você sabe os horários, você consegue visualizar. Você chega assim, visualiza. Tal dia, no caso, o Felipe, meu marido, né? Tal dia, Felipe tá em casa, a gente consegue ir fazer as compras de aniversário do menino. Tal dia, eu consigo parear com meu colega aqui no fim do dia, porque os meninos chegam mais tarde, os meninos chegam mais cedo. Ah, tem o Jogo do Brasil, a gente não agendou nada, não marcou, não precisa cancelar nada ninguém, podemos aceitar e podemos ir. A prova da final para estudar, mas eu quero fazer outras coisas. O que que eu fiz? Todo dia, no horário do almoço, fiz o simulado e consegui estudar para a prova assim. Então, quando você é uma pessoa organizada, é impressionante a quantidade de coisas que você consegue fazer. É impressionante a quantidade de sonhos que você consegue realizar, porque você consegue movimentar aquela máquina na estrutura que está previamente setada ali para você. Então, não necessariamente você precisa ter uma agenda física, né, como eu tenho, e eu já falei sobre essa agenda aqui. Essa agenda aqui é mais uma agenda de passado. Então, eu não usei ela, eu estou usando ela agora para poder lembrar de tudo que eu fiz. Mas enquanto as coisas estavam acontecendo, eu estava observando a minha agenda do Google. Então, eu tenho a minha agenda do Google na minha tela. Ela tá todos os meus horários de trabalho, de reunião,
o horário do hackathon, tá tudo certinho, então eu consegui ir movimentando e encaixando todos os outros horários para estar tudo certo, entendeu? O horário que eu tinha que ligar para a fornecedora dos lanches dos meninos, o horário que eu tinha que comprar as coisas para os meninos, o horário que eu montei as sacolinhas, sabe? O horário que eu parei com meu amigo, o horário que a gente saiu daqui para poder ir ver o Jogo do Brasil, o horário que eu saí do trabalho para poder montar o fondue do Jogo do Brasil. Então, tem semanas que são mais difíceis, mas quando você tem uma vida estruturada, quando você tem os horários setados, porque tem muita gente que gosta de confiar na memória. E a memória falha muito, tipo, eu não consegui lembrar que o ano passado a festa dos meninos foi numa sexta-feira. Eu não lembrava, eu só lembrava que naquela semana era aniversário dos meninos. Então eu cometi uma falha que acabou dando conflito, um clash ali com a entrega do hackathon. Mas como já estava tudo prévio, durante a semana eu fiz tudo aos pouquinhos, eu não deixei praticamente nada para sexta-feira. Então, a sexta-feira foi só mais de checagem, checar se as coisas foram entregues. Na sexta-feira, meu marido estava em casa, então eu sabia que eu podia contar com ele se caso alguma coisa acontecesse na entrega ou se eu precisasse correr na escola para entregar alguma coisa. Mas, enfim, deu tudo certo. E é muito importante esse tipo de organização prévia para a vida funcionar e dar espaço aos imprevistos. A gente tem que entender que imprevisto é algo presente na vida de toda pessoa. A gente fica querendo controlar ao máximo, a gente fica querendo que as coisas não aconteçam, mas elas acontecem, as estruturas mudam. Então, o que a gente pode fazer é tentar ter uma cama mais macia para a gente cair na hora que a confusão acontecer, e aí a gente conseguir bounce back, a gente conseguir voltar e continuar o nosso trabalho. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchauzinho. Vai lá primeiro. Será que... Olha. Eu não tô... Aqui, ó. Já vai comer aqui, ó. Eu não quero comer ainda, eu não tô... Mas eu quero. Come. Então vai comer. Vamos? Quanto foi? 28. Ele falou que não Certo, tem que comer. Aê, mamãe. Pegava. Obrigada. O que é que você quer? Carro de corrida, tem algum? Que é isso? Uau, que lindo! Tem um urso também. Tem... Ah, seu carrinho!
budista, uma ave celestial conhecida pelo seu belo canto.